Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, sua casa, sua família, nessa manhã de domingo. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que o Senhor colocou ao nosso coração. Nesse momento em que nós estamos vivendo, um momento de muita perplexidade, de muita ansiedade, de muita preocupação, não só a nível local, nacional, mas mundial. E essa é uma palavra especialmente a você que tem colocado a sua vida diante de Deus, que tem procurado caminhar com o Senhor, que um dia, reconhecendo quem você é e quem Deus é, entregou a sua vida a Cristo, o Senhor da sua vida. E se você ainda não fez isso, eu quero desafiar você nesse tempo a fazer uma reflexão séria a respeito da sua vida, de como você tem vivido. E em momentos como esse, fica muito claro para todos nós que nós não conseguimos dar conta da nossa vida por nós mesmos. Aliás, Deus, sabendo da realidade do ser humano, da condição do ser humano no seu pecado, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você naquela cruz, para nos dar vida, para perdoar o nosso pecado e, mais do que isso, nos dar uma esperança que vai para além desta vida. É por isso que talvez você, conhecendo algumas pessoas que procuram caminhar com Cristo e olhando para a sua própria vida, pode fazer uma avaliação e ver que há uma diferença no modo como enfrentamos esse momento. E essa palavra que eu quero compartilhar com você se encontra aqui, na verdade, no livro de Isaías, no capítulo de número 43, e também em um versículo da carta de Paulo aos Filipenses. A palavra do Senhor nos diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 43, dos versículos 1 ao 5. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. E o segundo texto se encontra aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo Paulo, agradecendo aos irmãos de Filipos pela sua prontidão em auxiliá-lo nas suas necessidades, traz uma palavra muito abrangente a respeito da provisão de Deus em relação a mim e à sua vida, onde ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Queridos, é por isso que eu comecei, a título de introdução, essa mensagem dizendo que ela se direcionava principalmente para você, que tem procurado caminhar com Cristo, que tem procurado fazer a vontade de Deus e buscar entender a vontade de Deus. Mas também um convite a você, que talvez até hoje tenha vivido de um modo diferente disso, tenha procurado viver a sua vida segundo os seus próprios conceitos e entendimentos. E o desafio é para que você, nesse tempo, possa ter uma segurança de que existe um Deus que trabalha ao seu favor. Eu quero ilustrar esses dois textos porque os dois textos nos falam de uma coisa só: do cuidado de Deus para com aqueles que são seus. Tanto o texto de Isaías, falando à nação de Israel, que era o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, quanto o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, falando com os irmãos de Filipos, a mensagem é uma só: em Cristo, Deus supre cada uma das nossas necessidades. Não será diferente comigo e com você nesse tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero ilustrar essa verdade com uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1992. Naquele ano nasceu uma criança de forma prematura, mais especificamente com 7 meses de gestação.
E a notícia que os médicos passaram aos seus pais não foram as melhores, pelo contrário, foram as piores possível. O médico chegou no quarto, pai e mãe apreensivos para ter a notícia a respeito de como se daria o futuro daquela criança. E a notícia que tiveram foi que a criança teria só 10% de passar viva daquela noite para a noite seguinte. O pai, no primeiro momento, já começou a pensar no funeral dessa criança. Mas a sua mãe, da parte de Deus, ela resistiu àquela palavra naquele momento, por entender que não seria esse o destino da sua criança. E ela, então, família reunida, pai e mãe naquele momento, eles oram a Deus pedindo para que Deus cuidasse daquela criança. Porque a palavra do médico fora: se essa criança sobreviver, ela não vai enxergar, ela não vai andar, ela não vai ouvir, ou seja, ela praticamente vai estar vegetando. Mas essa criança sobreviveu ao segundo dia. E novamente o médico vem com as notícias mais difíceis possível. Para nós resumirmos essa história, passa-se uma semana e essa criança está viva. E seu pai e sua mãe têm no seu coração que essa criança não somente iria sobreviver, mas ela estaria em perfeitas condições. Os 2 primeiros meses ninguém podia tocar naquela criança porque o seu sistema nervoso central não estava formado, então qualquer toque poderia gerar dor naquela criança. E a oração que os pais fizeram especificamente foi: Senhor, cuide da nossa filha enquanto ninguém puder tocar nela. Passam-se 2 meses e Danai, o nome daquela criança, está saindo agora do hospital. Perfeitamente, uma criança perfeita, enxergando, ouvindo e se movimentando normalmente. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Passados 5 anos, esta criança está junto com a sua mãe, junto de um treinamento desse menino. Ele treinava beisebol. E, de repente, essa menina já com 5 anos, correndo ali na arquibancada, ela vira-se para sua mãe e diz assim: mãe, que cheiro é esse? A sua mãe, olhando então para o tempo e percebendo que algumas nuvens escuras se aproximavam, ela virou-se para a menina e disse assim: filha, isso é cheiro de chuva. Olha as nuvens de chuva. Naquele momento essa menina parou, virou-se para sua mãe e disse de novo: mãe, que cheiro é esse? E a mãe, novamente se dirigindo a ela, disse: filha, só pode ser cheiro de chuva o que você está sentindo. Aí nesse momento, essa menina fechou seus olhos, ela se abraçou e disse para sua mãe: não, mãe, esse não é cheiro de chuva, mas é o cheiro dele quando ele nos toma nos seus braços. Você entendeu o que essa menina disse para sua mãe? Essa menina estava confidenciando para sua mãe que do 7º ao 9º mês da sua vida, quando ninguém podia tocá-la, o Senhor a tomou nos seus braços e cuidou dela. Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que cuidou daquela menina é o mesmo Deus que quer cuidar de mim e de você nesse tempo. É por isso que quando nós começamos essa mensagem eu disse: se você ainda não entregou o seu caminho ao Senhor, faça como o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada fugiu ao seu controle. Ele é um Deus que tem a história, o controle da história, o controle da humanidade nas suas mãos. Deus continua no controle nesse tempo de caos que nós estamos vivendo. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você e dar o entendimento necessário para aquilo que você precisa nesse tempo. O mesmo Jesus que agiu no passado é o mesmo Jesus vivo, ressurreto, que age hoje na vida daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado, dentro da sua casa, em meio aos seus, ouvindo a voz de Deus e sendo consolado e confortado por esse Deus que não nos abandona, mas que cuida de cada detalhe da nossa vida. Um grande abraço, fica na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.